Então, vamos dar início à nossa aula sobre o romantismo, literatura portuguesa no século XIX. Nessa aula trataremos sobre o nascimento do romantismo em Portugal. Vou tentar compartilhar aqui os slides com vocês. Então, uma antecipação dessa aula, nós podemos dizer que é basicamente a respeito deste livro, Eurico Presbítero. É um dos livros mais significativos, mais importantes neste momento em Portugal. Nós temos aí uma recriação da identidade nacional, algo que é muito característico, né, do romantismo. A gente já viu em cursos a respeito da literatura brasileira, em que a identidade nacional é fortemente construída ou recriada por meio destes livros, por meio da literatura do romantismo. Então, aqui o presbítero, Eurico Presbítero, reúne diversos elementos do romantismo, e este é um forte elemento, né? Essa recriação da identidade portuguesa. Tanto é um forte elemento que tornou este romance o primeiro romance histórico desta literatura. É uma obra de alto valor literário, altíssima significância para a literatura portuguesa ainda nos dias de hoje. Nós vamos ver que é uma obra ainda bastante explorada nos vestibulares, inúmeras questões, né, a respeito dela, em vestibulares, sobretudo oriundos do estado de São Paulo. E exatamente por essa significância, né, no contexto da literatura portuguesa, da cultura portuguesa de modo geral. Tem aí a criação deste primeiro super-herói da literatura portuguesa. Eurico Presbítero ele traz uma renovação deste panorama intelectual em Portugal. Nós temos fortemente caracterizados os protagonistas, né? Tem uma forte descrição da mulher amada, seguindo os padrões da época, uma alta dose de subjetividade, como já nos lembra a palavra romance, né? Aqui a gente tem tanto o romance, no sentido lato sensu, né? Essa história de amor entre dois personagens, Eurico e sua amada. Uma alta dose de subjetividade se manifesta com essa visão idealizada e inatingível da personagem amada. E o protagonista ele está envolvido ali por fortes sentimentos, né, de amor e fé religiosa, que é um elemento fortíssimo também da literatura portuguesa, como todos nós já sabemos. E todo esse conjunto de características faz, então, com que seja um clássico da literatura portuguesa, em termos de estilo, em termos de história, em termos do trato literário em si, da riqueza, né, da substância literária. E, então, tudo isso torna este romance algo que perpassa aí pelos séculos, e esteja presente tão fortemente ainda hoje no imaginário, dos portugueses, né, quando se trata em termos de literatura. Então, lá nos nossos slides, nós temos, espero que vocês estejam conseguindo ver, né? Eurico Presbítero, ele é um romance histórico, escrito em 1844, publicado, né, neste ano, e trata do fim do Reino Visigodo, formado ali na região que atualmente compreende a Espanha e Portugal, e a invasão dos muçulmanos, que vão avançar pela maior parte da Península Ibérica no século VIII. Então, como todo grande romance histórico, tem então um pano de fundo, né? Que é essa invasão dos muçulmanos, esse fato histórico dos conflitos, né, em prol da imagem da pátria, em prol de salvar a pátria da corrupção, da destruição de sua unidade, está fortemente estruturado em torno deste romance. Então, todos os conflitos relacionados à, à formação do personagem principal, né, a formação do herói, girarão em torno deste conflito, deste fato, né, da invasão aí do reino visigodo pelos muçulmanos. Então, ele conta a história de amor entre Eurico e Ermengarda. Ermengarda, né, o nome da personagem principal, que se passa, então, na Península Ibérica Visigótica, no século VIII,
Eurico e o seu amigo Teodomiro, eles vão lutar ao lado do rei da Espanha, Vitiza, né, esse reino, contra os montanheses rebeldes e contra os francos, os seus aliados. Então ele vence o combate e decide viver em um vilarejo na área do Ducado de Cantábria, na qual encontra sua amada. Então observe a trajetória deste herói, né, deste protagonista. Ele vence o combate. Ele vence o combate, já mencionado, né, entre aí pelos muçulmanos, o rei visigodo e os muçulmanos. Euricus chega a Cantábria como um vencedor deste combate e encontra com a sua amada, né? A Ermengarda. Eles se conhecem em uma igreja, durante a missa, e os dois têm um amor secreto. Mas ele não sabe que Ermengarda era da realeza, filha de um duque, filha do duque de Cantábria, né? Do lugar para onde ele vai morar. E pede, então, a Fávila, o duque de Cantábria, a mão de sua filha, Ermengarda. Porém, o duque recusa esse pedido ao saber que se trata de um homem de origem humilde. Embora tenha vindo, né, vencedor desse conflito armado. Eurico, então, ele passa a ser o primeiro super-herói da literatura portuguesa. E ele foi criado, então, por Alexandre Herculano, em 1843. Eurico é um modelo dos valores e virtudes que o autor quer restaurar, no Portugal do século XIX, né? Ali, validando todo aquele conjunto de tradições e valores, sobretudo cristãos, de Portugal. Ele representa tanto a máxima imagem, né, do catolicismo, que é o padre, e também a máxima imagem, dos conflitos armados, né, em prol da defesa da pátria, que é o soldado que sai vencedor, né, deste conflito. Então, ele se sacrifica tanto pela pátria, pela fé, quanto pelo amor, o que também ajuda bastante com que, no horizonte de expectativa dos portugueses, ele se torne o modelo ideal, né, de herói, de super-herói. Então, o tempo é a decadência, de decadência, né, quando o romance é publicado. É de decadência e corrupção. A semelhança, né, do que faziam na época os românticos, volta-se para a Idade Média para recuperar os valores que entendiam dever refundar Portugal, saído das invasões francesas e dividido numa sangrenta guerra civil. Então, Herculano, que era um profundo conhecedor da história, cria uma lenda épica, fazendo de um soldado o primeiro super-herói da literatura portuguesa. Então, a história do Eurico, ele vai causar grande impacto junto do público. Muitas crianças nascidas nessa altura são batizadas com o nome do cavaleiro, capaz de vencer um exército sozinho. Ele é impedido de desposar Ermengarda e vai retirar-se, né, do mundo e abraça o sacerdócio nessa paróquia humilde, onde ele medita sobre a pátria e pressente que Deus vai enviar contra o povo criminoso um anjo do extermínio. Então, os árabes aproximam-se, Eurico, vestido de negro, para esconder a sua identidade, vai semear a morte no campo de batalha. Quando ele descobre que essa mulher, né, a mulher amada, Ermengarda, estava prisioneira dos invasores. E sozinho ele consegue libertá-la, mas ao perceber que não é capaz de violar os votos né, os votos celibatários por amor, ele decide lutar até o fim. E durante a invasão árabe à Península Ibérica, Eurico aparece como esse cavaleiro negro que salva Ermengarda, sendo por ela reconhecido, por trás das vestes negras. Por sua bravura, né, em combate, logo ele vai catalisar as atenções e a simpatia de todos. Eurico e Ermengarda se reencontram, contudo, renasce o amor intestado. Agora Eurico se depara com um conflito insuperável, o seu juramento sacerdotal. Então, diante desse impasse, o casal se separa. Eurico se lança suicidamente contra os árabes e, com a sua morte, ele leva Ermengarda à loucura. Então, Eurico e Ermengarda se reencontram, né? Isso aqui já repetiu, né? Então, Alexandre Herculano, no prólogo do seu livro, ele vai hesitar em classificá-lo. Então, tanto como prosa, poema em prosa, e ora como romance histórico. Então, ele não tem ali, no calor da hora de escrita, de publicação, uma certeza, né, sobre se seria um poema em prosa, sobre se seria um romance histórico.
A Sandra Campedelli, seguindo, né, a crítica literária, classifica-se como um romance histórico. Apesar de ser um romance de amor, apesar de ser um romance de cavalaria, com um vasto manifesto contra a estrutura da Igreja Católica e também contra a forma como a Península Ibérica foi assolada. Então, ainda hoje a obra é considerada inédita, em virtude de borrar as fronteiras dos gêneros anteriores estabelecidas. E já dizia Herculano, né? Eu sou o primeiro que não sei classificar o livro. Nem isso me aflige demasiado, sem ambicionar para ele a qualificação de poema em prosa, que não é o certo. Também vejo como todos hão de ver que não é um romance histórico, ao menos conforme criou o modelo e a desesperação de todos os romancistas, o imortal Scott. E aqui, esse imortal Scott, Sir Walter Scott, que foi um romancista, poeta, dramaturgo e historiador escocês, o criador do verdadeiro romance histórico. O romance histórico, que por si é um tipo de narrativa, né, que vai misturar a ficção com os fatos históricos, surgindo então no século XIX, tendo seu criador Walter Scott. Então, muito embora Eurico tenha classificado, muito embora Alexandre, né, tem que mudar essa palavra aqui, tenha hesitado em classificar o seu livro, hoje a crítica reconhece Eurico Presbítero como o primeiro romance histórico da literatura portuguesa. E o autor ele quis mobilizar a sociedade, quis refundar a identidade nacional, e Alexandre ele tem a consciência de tudo isso, né? Tem a consciência da obra que criou para o tempo que foi criada. Então, ele funda esse pátrio guerreiro medieval que derrota os inimigos, né, por amor e por dever à pátria, em virtude dessa ânsia do próprio Alexandre de ressignificar ali o panorama intelectual da época. Então, a questão é ainda mais relevante na medida em que enseja a discussão dos limites muitas vezes tênues entre a literatura e a história. Herculano também tinha plena consciência dessa discussão e comenta essa discussão no seu prólogo, no prólogo do próprio Eurico, né? O romance histórico pode transmitir conhecimentos tão próximos, tão mais próximos da verdade, quanto a própria história, quando fundamentado em pesquisas externas que venham a se aliar à imaginação do autor. E um outro aspecto contraditório, mas também não menos interessante, está relacionado à retomada do período medieval pelo autor. O conflito do protagonista que oscila entre o monge e o guerreiro. Então, a novela do Herculano ela faz sobressair esse homem que se refugia no sacerdócio para mitigar o grande amor perdido, e mais verdadeiro ainda que o guerreiro inveterado. Impulsivamente, ele se refugia na camuflagem do cavaleiro negro para defender tanto a raça quanto a terra e a pátria. Seja Eurico Presbítero uma lenda, seja ele um poema em prosa ou um romance histórico, é muito pouco para uma obra que, se não é epopeia de um povo, tornou-se uma das mais brilhantes reflexões sobre o mundo, em que ainda se compreendia o sentido da vida e da história. Alexandre Herculano ele teve uma grande influência nessa sociedade do século XIX, participou nos confrontos entre os absolutistas e os liberais, apoiando os liberais na Revolta do Porto. Ele foi exilado na Inglaterra e na França, exatamente, né, na Inglaterra, aí, de onde ele teve toda essa influência, vamos dizer assim, do romance histórico, né, onde se familiarizou com os historiadores e com o romantista em voga, né, o romantismo em voga na literatura europeia. E quando volta a Portugal, Herculano traz à bagagem a influência que quebra o racionalismo do século anterior e defende o ideal do indivíduo, o ideal do amor, da mulher, né, do sonho, tão específico também agora a cultura francesa. Ele funda jornais, revistas, é o primeiro criador de romances históricos, né, e criou o primeiro personagem super-herói. Nessa época em que Portugal se recuperava das invasões francesas, entre 1807 e 1810, das guerras civis que opuseram absolutistas e liberalistas de 32 a 34, ele cria esse herói romântico de que o país precisava para renovar o panorama intelectual e recriar a sua identidade. Então, aqui neste vídeo, vou explicarem aqui no material, vocês vão conseguir assistir um pouco a respeito do valor, do significado, né, desta obra para a literatura portuguesa, para a cultura portuguesa de modo geral. Algumas questões que retomam textos deste livro, né? Aqui nós temos a questão da Unesp, em que traz uma descrição da mulher amada, e essa imagem é muito importante, né?
dos dois templos, uma imagem fulcral aí para a compreensão dos estudos a respeito deste livro. Os dois templos são caracterizados como o Santuário do Coração, né, como diz a Eurico, onde ele cultuava Ermengarda, e os altares em que ele cultuava o Senhor, ou seja, o templo propriamente dito. Vamos ver aqui um pedacinho, então, do texto do Herculano. Então, essa leitura desse fragmento é importante porque é óbvio, né, que a gente não vai fazer aqui a leitura do livro inteiro, mas para que vocês percebam, então, o que há de romance, o que há de romantismo é, neste romance do Alexandre, né, para que vocês possam, então, entender mais ou menos por que ainda hoje é considerado, né, um clássico da literatura portuguesa. Então, vejamos. Os raios derradeiros do sol desapareceram. O clarão avermelhado da tarde vai quase vencido pelo grande vulto da noite, que se alentava do lado de Septon. Nesse chão tenebroso do Oriente, a tua imagem serena e luminosa surge a meus olhos, ó Ermengarda, semelhante à aparição do anjo da esperança nas trevas do condenado. E essa imagem é pura e sorri. Orna-lhe a fronte a coroa das virgens, sobe-lhe ao rosto a vermelhidão do pudor. O amículo alvíssimo da inocência, flutuando-lhe em volta dos membros, esconde-lhe as formas divinas, fazendo-as, porventura, suspeitar menos belas que a realidade. É assim que eu te vejo em meus sonhos de noites de atroz saudade. Mas em sonhos ou desenhada no vapor do crepúsculo, tu não és para mim mais do que uma imagem celestial, uma recordação indecifrável, um consolo e ao mesmo tempo um martírio. Não eras tu emanação e reflexo do céu? Por que não ousaste, pois, volver os olhos para o fundo abismo do meu amor? Verias que esse amor do poeta é maior que o de nenhum homem, porque é imenso, como o ideal que ele compreende, eterno como o seu nome, que nunca perece. Ermengarda, Ermengarda, eu amava-te muito, adorava-te só no santuário do meu coração, enquanto precisava de ajoelhar entre os altares, ante os altares, para orar ao Senhor. Qual era o melhor dos dois templos? Foi depois que o teu desabou, que eu me acolhi ao outro para sempre. Porque vens, pois, pedir-me adorações, quando entre mim e ti está a cruz ensanguentada do Calvário. Quando a mão inexorável do sacerdócio soldou a cadeia da minha vida, as lajes frias da igreja. Quando o primeiro passo, além do limiar desta, será a perdição eterna. Mas ai de mim! Essa imagem que parece sorrir-me nas solidões do espaço está estampada unicamente na minha alma e reflete-se no céu do Oriente através destes olhos perturbados pela febre da loucura que lhes queimou as lágrimas. Então, aqui um pequeno trecho em que a gente vê a idealização da mulher, o patamar inalcançável em que Eurico, né, coloca Ermengarda, é, a construção do estereótipo dessa mulher, né? Bela, inalcançável, desejável, a, a clássica mulher do romantismo, né? E, enfim, como Eurico se descreve, então, como este louco apaixonado, né? Tão fora de mim, que é muito específico deste momento, né? Dos primeiros tempos do romantismo, assim como também é muito específico do primeiro tempo do romantismo brasileiro, né? Então, aqui nós temos uma outra questão de vestibular, também tratando a respeito de Alexandre Herculano, para que vocês vejam, né, como ainda esse autor e esse livro são importantes no contexto da literatura, como isso é cobrado, né, nos vestibulares aí, ainda hoje. Aqui está dizendo o seguinte: escreveu poesia, prosa de ficção, historiografia e ensaios. Sua historiografia profundamente revolucionária tem suas origens no romantismo de Victor Hugo e Walter Scott, né? O francês, lembra que a gente falou a respeito disso, né? A influência da França e da Inglaterra. Inglaterra que bebe também das águas da literatura escocesa, com Walter Scott.
a importância de o tempo em que Alexandre fica exilado, né, na Inglaterra e na França, como que isso vai influenciar depois na sua produção literária. Foi, porém, na prosa de ficção que Alexandre Herculano, depois vai ter as opções para marcar, né, mais contribuiu para a literatura portuguesa do século XIX, no Monástico, que compreende dois romances históricos, consegue reunir seus dotes de historiador e ficcionista, quando põe em conflito a paixão amorosa e a vida religiosa. O autor e as obras referidas na alternativa são Alexandre Herculano, Eurico Presbítero e Monte Sister. Então, aqui está pedindo para ler o texto que se segue, que também trata a respeito, né, de Alexandre. O presbítero Eurico era pastor da pobre paróquia de Carteia, descendente de uma antiga família bárbara, Gardingo na corte de Witza, depois de ter sido é, trifado ou milenário do exército visigótico, vivera os ligeiros dias de mocidade no meio dos deleites da opulenta Toledo, rico, poderoso, gentil, o amor viera, apesar disso, quebrar a cadeia brilhante da sua felicidade, namorado de Ermengarda, filha de Fávila, duque de Cantábria, irmã do valoroso e depois tão célebre Pelágio, o seu amor fora infeliz. Orgulhoso, Fávila não consentira que o menos nobre Guardingo pusesse tão alto a mira de seus desejos. Depois de 1000 provas de um afeto imenso, de uma paixão ardente, o moço guerreiro vira submergir todas as suas esperanças. Eurico era uma dessas almas ricas de sublime poesia, a que o mundo deu o nome de imaginações desregradas, porque não é para o mundo entendê-las. Desventurado, seu coração de fogo queimou-lhe o vício da existência, ao despertar dos sonhos do amor que o tinha embalado, a ingratidão de Ermengarda que parecera ceder sem resistência à vontade de seu pai, e o orgulho insultuoso do velho prócer deram em terra com aquele ânimo que o aspecto da morte não seria capaz de abater. A melancolia que devorava, consumindo-lhe as forças, fê-lo cair em longa e perigosa enfermidade, e quando a energia de uma constituição vigorosa o arrancou das bordas do túmulo, semelhante ao anjo rebelde, os toques belos e puros de seu gesto formoso e varonil transpareciam a curso através do véu da muda tristeza que lhe entenebrecia a fronte. O cedro pendia fulminado pelo fogo do céu. Então, aqui sobre romance de Eurico, né, o presbítero considere as afirmativas a seguir. A história das personagens se passa em meio às lutas pela defesa do território da Península Ibérica, diante das tentativas de dominação pelos muçulmanos. A Guerra Santa, que é pano de fundo do romance, diz respeito ao contexto da Reforma Protestante, em que católicos e reformistas se enfrentam em batalhas sangrentas. Ermengarda escapa do clichê romântico e é a única personagem da obra cujo final é feliz, visto que consegue se casar com um soldado e dar à luz a 3 filhos. O romance da primeira geração romântica coloca a história de amor em segundo plano, na medida em que evidencia a questão histórica. Então, ele está pedindo para marcar as corretas, e a gente vai marcar que apenas a afirmativa 1 e a afirmativa 4 são corretas. A história das personagens se passa em meio às lutas pela defesa do território da Península Ibérica diante das tentativas de invasão dos muçulmanos. E também aqui o 4, né, que ficou errado. Repetiu o 3. O romance da primeira geração romântica coloca a história de amor em segundo plano, na medida em que evidencia a questão histórica. Com base na leitura do romance Eurico, especificamente do trecho apresentado, é correto afirmar que este é o momento em que o narrador conta a saga de Eurico perante sua família e a de Ermengarda, que eram os responsáveis pelo seu sofrimento, o desencanto de Eurico diante de um amor impossível, o que o levaria a se dedicar a vida a professar a fé, como Eurico abandona a batina para lutar por seu grande amor, a nobre Ermengarda, ou como. Vou voltar mais uma aqui. Como Eurico se torna um guerreiro contra a Igreja Católica, a quem responsabiliza pelo fim de seu noivado, ou como Ermengarda abandona Eurico diante do altar apenas porque ele não é de família nobre como a dela.
Então, a resposta correta: o desencanto de Eurico diante de um amor impossível, o que o levaria a dedicar sua vida a professar a fé. Né? Lembrando que se trata de um romance, é, aí do primeiro romantismo, né? E embora a gente possa ver, né, que Eurico está nesse conflito de um guerreiro, entre o guerreiro e o sacerdócio, né? A gente poderia até pensar, quem não conhece a obra poderia marcar, né? Como Eurico se torna um guerreiro contra a Igreja Católica, a quem responsabiliza pelo fim do seu noivado, por exemplo, né? Como Eurico abandona a Batina para lutar por seu grande amor, a nobre Ermengarda, que não tem absolutamente nada a ver com o contexto aqui, já visto que nós estamos aqui no início do romantismo de Portugal, né? Tornando então inválidas questões como a C e a D. Fulvestre, né? Leia abaixo o texto e responda as questões. O pacto feito por ele, Eurico, né? Com os árabes não tardou a ser por 1000 modos violado. O ilustre guerreiro teve de arrepender, mas já debalde, por haver deposto a espada aos pés dos infiéis, em vez de pelejar até a morte pela liberdade. Fora isto, o que Pelágio preferira, e a vitória coroou o seu confiar no esforço dos verdadeiros godos e na piedade de Deus. Então, aqui, perguntando, né? Responda as questões. Qual das características abaixo está presente no texto? Uma retomada dos valores medievais, uma denúncia dos males sociais, uma despreocupação formal, uma análise psicopatológica, um aproveitamento da mitologia clássica, uma retomada dos valores medievais. O autor do texto é Alexandre Herculano. Quanto ao autor Alexandre Herculano e sua obra, leia as afirmações e analise as corretas. Uma de suas obras mais importantes foi Eurico Presbítero. Destacou-se por suas obras nacionalistas de cunho histórico. Entre suas obras destacam-se novelas passionais, com o teor ultrarromântico. Certamente aqui se anula a 3, porque não se trata de outro romantismo, mas sim da primeira fase do romantismo, né? Apenas a 1 e a 2 então corretas. Então é isso. Aqui nós encerramos a nossa aula sobre Eurico Presbítero. Espero que contribua para vocês com relação às atividades realizadas durante a disciplina. E são reflexões de como vocês podem abordar essa literatura portuguesa no século XIX em suas aulas de ensino médio na educação básica. Então é isso, bons estudos.